hoje o nosso tema é coragem para obedecer mesmo sem entender. Vamos ler todos juntos? Coragem mesmo sem entender. Hoje a nossa história vai ser na vida de Naamã. Não sei se você já ouviu falar, mas nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a vida de Naamã aqui. Mas eu gostaria de começar pontuando aqui. Hoje nós estamos vivendo uma época, uma geração em que quer as respostas rápidas para ontem, onde tem essas respostas de fácil acesso. Se eu tenho uma dúvida, eu pergunto ao Google, ou o mais comum, a IA, o ChatGPT, ou alguma dessas coisas. Quando a gente pergunta para os nossos pais ou para os nossos avós, eu falo, como vocês estudavam? Ir na biblioteca, abria vários livros, Era uma pesquisa. Hoje não. A geração pergunta, eu quero esse material pronto, e tem o material pronto em suas mãos. De fácil resposta, de fácil acesso. Mas essa modernidade, essa rapidez, também é levado para a espiritualidade. E nós queremos respostas rápidas, nós queremos respostas que agradem os nossos ouvidos. Nós perguntamos a Deus, buscamos a Deus e queremos que Ele nos responda. Mas nem sempre Deus vai nos dar respostas. Por muitas das vezes Deus vai nos dar instruções. Deus não vai falar assim, olha, isso vai acontecer. Não, Ele vai falar assim, faça isso. E você vai precisar fazer, mesmo quando você não sabe todo o cenário. Mesmo quando você não entende tudo o que está acontecendo. E por muitas vezes isso vai acontecer. Porque o reino de Deus não funciona como o sistema deste mundo. Pelo contrário, Deus deseja gerar em nós confiança. Deus deseja gerar em nós dependência nele. E assim nós vamos ver que hoje, este homem precisou de coragem para obedecer mesmo quando ele não estava entendendo o cenário completo. Vamos então conhecer quem era Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. O texto começa nos dizendo quem era Naamã. Naamã era um comandante do exército sírio. Mas ele não era qualquer comandante. Este homem era um herói de guerra, porque através das mãos dele, o Senhor tinha dado vitória à Síria. Aquele homem, ele tinha poder, autoridade, controle sobre um exército. Ele era obedecido. Ele dava as ordens. Ele fazia as estratégias. E tinha homens ao seu serviço. Por fora, um homem inquebrável. Mas por trás dessa armadura, tinha um homem doente. Um homem com lepra. Eu não sei se você sabe, mas a lepra era algo terrível. Terrível. Nos tempos bíblicos. Vou te explicar o porquê. A lepra, ela corroía lentamente o corpo. Ela tirava a sensibilidade da pele, deformava o ser humano devagarzinho, com o tempo. Era uma doença progressiva, sem cura naquela época. E não só isso, sabe o que acontecia? Uma pessoa com lepra, como não tinham cura para aquela doença, eles eram tirados da cidade. As cidades, elas eram fortificadas com muros. E por elas serem fortificadas com muros,
As pessoas leprosas, elas saíam para fora dos muros. Elas eram expulsas da cidade, porque elas tinham uma doença que não se sabia se era contagiosa, então não podia ficar junto. Aquela pessoa precisava ir para fora. Hoje, os teólogos usam um termo que na época não está aqui, mas hoje é usado leprosário. Eles iam para um leprosário, um lugar só de leprosos. E eles ficavam lá, não tinham contato com as suas famílias, não podiam entrar mais na cidade, não tinha mais esse contato social. Então as pessoas tinham muito medo, angústia, desespero. Imagina você ser expulso, isolado, ficar num isolamento. Era isso que acontecia com o leproso. E Naamã está nessa situação. Ele era um comandante, mas estava doente, estava com lepra. E nós vamos ver que uma menina vai trazer uma solução, uma voz improvável dentro da casa de Naamã. O versículo 3 diz assim, você pode ler comigo ou acompanhar na sua Bíblia. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Quem é essa menina? Essa menina era uma israelita. Quando o exército tomava uma terra, ele levava, muitas vezes, servos, escravos, para servir as pessoas. E dentro da casa de Naamã, tinha uma serva israelita, vinda, uma menina. E essa menina está a serviço daquele homem. A gente não sabe o nome, não sabe quem são seus pais, mas nós sabemos que ela estava ali servindo Naamã, em sua casa. E provavelmente, ali ela não tinha voz, mas ela tem compaixão de Naamã. Ela tem um coração, ela vê o sofrimento de Naamã. Dizem que muitos se coçavam, porque doíam as feridas, e eles se coçavam com cacos de vidro. De tanto que era a dor, o sofrimento. Então ela vendo o sofrimento de Naamã em sua casa, ela fala para sua senhora: olha, se o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, certeza ele seria curado de sua lepra. Sabe de quem que ela estava falando? De Eliseu. Ela estava falando do profeta Eliseu, que estava lá. E a mulher de Naamã escuta aquilo, conta para Naamã, e este, creio que desesperado já, angustiado, vai falar com o rei da Síria. E os versículos vão continuar dizendo que ele procura o rei e fala assim: olha, rei, eu estou com lepra. Ele já está se expondo aqui por estar com lepra. Eu estou com lepra. E eu ouvi falar, minha serva disse assim, 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 que tem um profeta, e eu estou querendo ir até ele. E o rei fala assim: leva uma carta minha, leva uma carta ao rei. Diga a ele para que te cure. Leva prata, leva ouro, leva roupas finas. O rei não estava entendendo, ele estava político ali. Leva uma carta, é uma negociação. Você vai comprar a sua cura, Naamã. Você leva a carta, o meu pedido, ouro, prata, roupas finas, e pede para que ele te cure. E então Naamã escuta o rei e vai até o rei de Israel. Mas nem tudo é como Naamã imaginava. Vamos ler os versículos 10 e 12. Eu gostaria que você lesse comigo. Vou ler aqui na minha Bíblia. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Sabe o que acontece? Expectativa e realidade. Qual que é a expectativa? Ele chegou para o rei. Aqui está, eu não li essa passagem, mas você pode ler esses versículos. Ele chega ao rei com a carta. Está aqui. Quero que você me cure. O rei de Israel, um pouco exagerado, fica desesperado. Fala assim, eu por acaso sou Deus para te curar? Eu não sou Deus. E ele fica desesperado, rasga suas roupas, o rei de Israel, como se estivesse de luto ali. E Eliseu escuta aquela história, que o rei de Israel tinha rasgado suas roupas, tinha falado que ele não era Deus para curar Naamã. E aí, Eliseu fala para ele vir falar comigo. E Naamã vai até a casa de Eliseu. Mas ele vai com uma expectativa. Qual é a expectativa? Meus irmãos, ele era o comandante do exército. Ele era um herói de guerra. O que ele estava esperando? Tapete vermelho. Ele estava esperando que Eliseu falasse assim, vem aqui, comandante. Ele estava esperando uma cerimônia. O que ele fala aqui? Que ele estava esperando que o profeta fosse até ele, que o profeta colocasse as mãos em cima de sua ferida e que ele fosse curado. Mas chegando lá, sabe o que Eliseu faz? Manda um servo. Eliseu não se dá nem, assim, o direito, o trabalho de ir falar com Naamã. Não sai para ver Naamã. Ele manda um servo. E o servo fala assim, olha, seguinte, Eliseu mandou te dizer uma coisa. Vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada. Você vai ficar limpo. Quando ele escuta aquilo, ele fica indignado. Primeiro, porque Eliseu não foi falar com ele. E era a expectativa dele. Segundo, mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Não, vocês não estão entendendo o que é o Jordão. Os rios de Damasco era cristalino, Farfar. Os rios que ele cita, Abana, eram rios cristalinos para banho, lindos. Mas o Jordão não. O Jordão era barrento. Sabe aquele rio sujo? Você vai aqui, né? Você vai tomar banho aqui nos nossos rios, é tipo isso. Mesma coisa. Barrento. Aí ele fala, eu, comandante do exército, vou me rebaixar ao rio Jordão, me lavar nesse rio sujo? Não. Ele fica indignado. Por que ele não me mandou lavar lá em Damasco? Já que era para mergulhar, que eu mergulhasse em rios cristalinos. Mas a questão aqui não era só mergulhar, era o que Deus estava trabalhando na vida de Naamã. Naamã era orgulhoso. Ele tinha fama, sucesso, nome. Deus não queria só trabalhar o externo, Ele queria trabalhar o interno de Naamã. Porque Deus conhecia a intenção do coração. E os planos dele foram frustrados. Ele se depara com planos frustrados ali. E aí, esse homem vai ficar irritado, vai dar meia volta e foi embora. Porém, os seus servos, diz assim para ele, versículo 13 e 14, acompanhe comigo. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Naamã estava saindo do jeito que ele chegou, leproso, por causa do orgulho dele. Do jeito que ele chegou doente, ele ia sair doente, porque ele não queria mergulhar no Jordão, porque ele tinha sido frustrado
pelo profeta. Mas um dos seus comandantes ali, seus servos, oficiais aqui fala, diz assim para ele: meu pai, será que se o profeta tivesse pedido algo para você difícil, você não faria? E agora que ele pediu para você mergulhar no rio, você não vai mergulhar, você vai sair daqui leproso porque você é orgulhoso. E Naamã vai então mergulhar. Como eu disse, Deus não queria só limpar o externo, só a lepra. Deus queria falar com Naamã, quebrar o orgulho dele. Deus não precisava que Naamã fosse corajoso aqui, porque ele era herói de guerra, porque ele tinha status ou porque ele era comandante de exército. Deus queria que ele tivesse coragem para obedecer, mesmo a ordem simples: se lavar, tomar um banho no rio. E aí Naamã foi. Eu fico imaginando esse homem, tirando toda aquela armadura dele, e ele foi então se lavar. Aí eu te pergunto, ele mergulhou uma vez, subiu, estava limpo? Teve que mergulhar. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, ou ele podia pensar: humilhação, estou sendo humilhado 7 vezes, fazer a mesma coisa. Mas na 7ª vez, quando ele se levanta, a pele dele fica limpa. Na 7ª vez, quando ele se levanta, não só fica limpa, mas a pele dele agora se tornou como uma pele de criança. Ele foi purificado, ele foi limpo, ele obedeceu. Uma ordem simples, mas que gerou resultado. E então, nós temos lá, curado por fora, transformado por dentro. Olha o que Naamã vai dizer em 2 Reis 5,17. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Naamã foi curado por fora e transformado por dentro. Agora a gente só não tem um homem, a gente não tem só um homem não leproso, a gente tem um homem convertido. Olha que maravilha! Ele saiu de lá convertido. Ele diz assim, uns versículos antes, vai contar assim, que Naamã, agradecido, claro, vai pegar o ouro, a prata, as roupas finas e vai oferecer para Eliseu. Eliseu, toma, eu quero te agradecer. Mas Eliseu diz: eu não quero isso. Eu não quero nada. Deus que curou você. E aí ele fala: tá bom, já que eu não vou poder te entregar nada e você não quer nada, eu peço para eu levar a terra de Israel. Ele achava que a terra ali era sagrada. Então ele vai levar a terra para adorar a Deus. Tudo bem, né? Ali estamos em outro contexto. Mas ele fala uma frase lindíssima. Porque este seu servo nunca mais oferecerá holocaustos nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Ele saiu dali curado, transformado, e agora o seu coração estava alinhado. Por isso os planos foram frustrados. Porque através dos planos frustrados, o plano de Deus se estabeleceu. Se não tivesse sido frustrado, ele tinha mergulhado, tinha sido curado e saía de lá da mesma forma. Limpo por fora, mas por dentro, longe de Deus. Mas agora não. Ele foi transformado, ele foi curado, restaurado. Milagres, meus irmãos, podem impressionar a gente, mas só a transformação revela quem realmente governa a nossa vida. A gente pode receber um milagre, mas isso só fica como uma experiência. Mas uma transformação no nosso caráter, na nossa vida,
revela quem governa a nossa vida. E é isso que estava mostrando para Naamã. E eu quero falar 3 aplicações aqui para vocês. A primeira, coragem para reconhecer as próprias limitações. Eu quero que vocês leiam comigo, vamos lá. Coragem para reconhecer as próprias limitações. Vocês concordam comigo que Naamã precisou reconhecer que ele estava doente? Que ele estava com lepra? Ele precisou reconhecer que não estava bem. Quando ele procura o rei, ele está falando, rei, eu não estou bem. Quando ele procura Eliseu, ele está falando, profeta, eu não estou bem. Ele está reconhecendo uma limitação. O processo é doloroso? Sim. Porque, não sei vocês, mas reconhecer uma fraqueza, uma limitação, alguma coisa, não é fácil. Confronta o nosso ego. Eu falar para alguém que eu não estou bem, confronta o meu ego. E às vezes nós se comportamos da mesma forma, por fora, com uma armadura inquebrável, mas por dentro despedaçados, limitados, doentes, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, na família, com o seu esposo, com a sua mulher. Por muitas vezes nós agimos da mesma forma. Nós estamos quebrados e nós precisamos de coragem para reconhecer que nós temos limitações. Que nós não somos perfeitos. Que nós muitas vezes não estamos bem, que nós precisamos de ajuda. Às vezes espiritual, às vezes emocional, às vezes físico. Queremos lidar da nossa forma, do nosso jeito. Mas não é assim. Deus deseja que nós reconheçamos que estamos frágeis. E fraqueza, limitações, não são fraquezas. Reconhecer que eu tenho limitações, dificuldades, não são fraquezas. Mas é maturidade da minha parte reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu não consigo sozinha. Quantas vezes nós andamos sobrecarregados porque nós queremos dar conta de tudo? Nós não reconhecemos que precisamos de pessoas ou que não estamos bem. A gente tem que parar de fingir, de colocar máscaras. Aqui na igreja é bonito. A gente vem para o culto, 1h30, está tudo bem, um sorriso no rosto. Mas será que estamos bem? Será que nós não precisamos de ajuda? Tem uma frase aqui na tela que diz assim: a fé começa quando o controle termina. Quando nós deixamos o controle, quando nós reconhecemos nossas fraquezas, a tua graça me basta. Paulo vai pedir 3 vezes para o Senhor: tira de mim o espinho na carne. Por 3 vezes, ele diz, por 3 vezes orei ao Senhor. Mas ele disse: a minha graça te basta, porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É nas nossas limitações, é nas nossas fraquezas que o Senhor está agindo. E nós precisamos de coragem para reconhecer. Coragem. Eu, de manhã, falei um exemplo, mas vou contar outro exemplo. Eu sempre falo isso também. Eu sou uma pessoa que eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso. Eu sou ansiosa, extremamente. Cabeça não para. Sabe quando você deita na cama e a mente não para de trabalhar? Mente agitada, sonhando, não dormindo à noite. E isso gera estresse.
Porque se você não dorme bem, se você não está bem, você vai só se estressando. Só que eu lido com pessoas, como que eu fico estressada? Dando patada nas pessoas. Não tem como. Como que eu vou ser grossa com as pessoas que precisam da minha ajuda? Eu preciso reconhecer as minhas limitações. E eu busco ajuda. É fácil? Claro que não. Doloroso. Muitas vezes fala, Senhor, tira esse sentimento, tira essa ansiedade, tira essa preocupação. Aí eu cito a Bíblia, não andeis ansiosos. Falei, Senhor, não é possível. Eu não estou conseguindo viver um versículo simples. Mas a fé começa quando o controle termina. É quando eu falo, Senhor, eu não consigo. Hoje eu preciso do Senhor. Hoje eu reconheço que eu não dou conta sozinha. E quanto mais eu cuido, e não só isso, quanto mais eu peço ajuda, que eu falo para alguém, eu também não estou bem, eu também tenho minhas dificuldades, mas o Senhor me fortalece. Porque é nas minhas fraquezas que a graça do Senhor age. E às vezes a gente quer se esconder. Outro exemplo, eu gosto de mostrar na minha vida. Eu sempre mostro aqui para vocês da minha própria vida. Para a gente tirar, né? Eu falo assim que a gente tira aquele pedestal que às vezes a gente coloca o pastor, né? Pastor é perfeito. Não, meus irmãos, ele tem as dores, sofrimentos iguais. A gente precisa de ajuda. Eu lembro que eu era muito... sabe quando você quer controlar tudo? Quer estar em tudo, fazer tudo, né? E eu era assim. Então eu ia montar um acampamento, gente, tudo tinha que passar por mim. Tudo. Sabe o que é tudo? Eu tinha que fazer, eu tinha que ir atrás, eu que ia comprar, Mas chegou uma hora que você não dá mais conta. Porque só vai crescendo. Cada acampamento parece que um é maior que o outro. Sozinho você não dá conta. E teve um ano que eu lembro até hoje. Nós estávamos num acampamento, eu não lembro se era de adolescentes ou jovens. E eu olhei para os meninos e eu falei, a gente precisa de ajuda. Vamos chamar os líderes de célula para fazer uma grande equipe. Cada um cuida de uma área. Um cuida dos serviços gerais, o outro cuida da mídia, o outro... É uma maravilha. E eu vou te falar, hoje nós temos, eu acho, a gente estava até comentando hoje, o acampamento de carnaval desse ano é o acampamento mais tranquilo que nós já fizemos. Nós temos mais de 10 coordenadores nos ajudando. E além dos coordenadores, equipes nos ajudando. Significa que a gente não está à frente de tudo. E isso ajuda. Mas para isso acontecer, nós precisamos largar o controle. Nós precisamos falar, Senhor, eu não dou conta sozinha. Eu preciso de pessoas, eu preciso de ajuda. Esse é o reino de Deus. Reconhecer as limitações que nós temos. Segunda aplicação, coragem para lidar com as frustrações. Naamã precisou enfrentar a frustração. E como que ele estava lidando com a frustração? Indo embora. Era assim que ele estava lidando com a frustração. Irritado, chateado e indo embora. Fugindo da frustração. Mas o Senhor não está nos chamando para fugir. Nós temos que lidar com a frustração. Porque nem tudo é como nós queremos. Nem tudo é da forma como nós pensamos, planejamos. Quando aquilo que Deus faz não combina com aquilo que nós imaginamos. Às vezes Deus vai fazer de uma forma que nós não gostaríamos que fosse feita. Mas nós precisamos de coragem. Porque às vezes Deus não nos dá respostas, Deus nos dá instruções. Mas nós queríamos já um milagre, nós já queríamos as portas abertas, nós já queríamos as respostas, tudo, o cenário todo. Mas o Senhor não está dando. E aí? O que nós vamos fazer? Fugir? Chateados, irritados? Dar meia volta e ir embora? A frustração não significa que Deus não está agindo. Muitas vezes ela é o caminho que Deus usa para tratar o nosso coração. Porque os planos de Naamã foi frustrado. Deus pode trabalhar o coração de Naamã, o ego de Naamã, o orgulho de Naamã.
Da mesma forma conosco. Nós precisamos buscar a Deus nesses momentos de frustração. Muitas vezes a nossa maior luta não é com a dor, é com a frustração de Deus não agir como nós gostaríamos. É quando você recebe uma porta fechada, é quando você recebe um não, um espera, ou às vezes quando Deus fala alguma coisa para você fazer e você não queria. É nessas horas que Deus está nos chamando para ter coragem, para lidar com essa frustração, não fugir dela. Muitas vezes as nossas expectativas precisam ser quebradas, frustradas, para que os planos de Deus sobressaiam aos nossos. Sobressaiam aos nossos. Se eu perguntasse para você, tem alguma hora que Deus fez isso na sua vida? Você lembra de algum momento em que Deus fez exatamente isso? Às vezes uma porta que se abriu e você falou, no trabalho, e você fala, é agora. Era isso que nós queremos. E Deus fala, não é para você ir. Fala, mas Deus, era o que eu estava querendo. É assim que acontece. Deus está trabalhando, Deus está mudando, Deus está tratando as nossas expectativas irreais, incorretas. Porque Ele quer mudar o cenário, Ele não só quer um milagre, Ele quer uma conversão. Deus não queria só um milagre, e às vezes a gente só está pedindo por um milagre, mas o Senhor conhece o contexto todo. Por último, coragem para obedecer mesmo sem entender o nosso tema de hoje. Naamã não estava entendendo o porquê no Jordão, o porquê 7 vezes, mas ele precisou obedecer, mesmo quando ele não estava entendendo, mesmo quando as suas expectativas foram frustradas. E é aqui que muitas vezes nós travamos. Vou falar uma coisa para vocês, às vezes a gente está pedindo assim para Deus, Deus, eu quero respostas, e o Senhor já te deu a instrução, mas você não obedeceu. Deus não vai dar outra. Deus já te deu. Agora você precisa obedecer. Você precisa ter coragem para fazer aquilo que Deus está pedindo. Nós queremos segurança para entregar alguma coisa. Nós queremos compreensão para obedecer. Eu preciso compreender tudo para que aí eu faça. Não, você faz e depois o resto é resto. Você confia no Senhor. Naamã precisou de coragem para permanecer no desconforto, num lugar que ele não gostaria, mas para ver o que Deus queria fazer na vida dele. Às vezes Deus está falando assim para você, perdoa quem te feriu, mas você não tem coragem para obedecer. Às vezes Deus está falando, espera, quando você quer agir, quer ser precipitado. Às vezes você está querendo controlar o cenário. Você quer do seu jeito, na sua hora, no seu momento. E Deus está falando, não vai acontecer. Enquanto você não entregar o controle, enquanto você não obedecer, não vai acontecer. O milagre só aconteceu quando Naamã teve coragem de obedecer uma ordem simples. E não só isso, porque ele obedeceu, mas não foi só um mergulho, foi 7. Ele precisou permanecer no desconforto, no lugar onde ele não queria estar, para ver o que Deus queria fazer na vida dele. Será que nós também somos assim? Será que nós temos essa coragem de descer do nosso orgulho, do nosso controle, das nossas expectativas, para obedecer a Deus? A obediência pode não fazer sentido no início, mas sempre fará no final. Sempre fará no final. Quando olhamos para trás e percebemos que cada passo foi conduzido pela graça de Deus. A obediência nem sempre é fácil.
mas é necessário. Para que a gente não tenha só aquilo que nós gostaríamos, mas para que a gente viva aquilo que Deus gostaria para a nossa vida. E a gente precisa de coragem.